Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Preto e você está no Daytech, a plataforma digital da Rony. A Rony é uma empresa de consultoria em emergências e segurança do trabalho. A gente desenvolve treinamentos normativos e também toda a parte documental normativa, como planos de emergência, plano de trabalho e resgate espaço confinado, plano de trabalho e resgate altura. E também nós temos um campo de treinamento localizado em Paulínia. Essa aula ela vai ser uma aula demonstrativa do que nós trabalhamos, por exemplo, em um curso de NR20, o tipo de atividade que nós desenvolvemos, né, a forma como que nós desenvolvemos um treinamento de NR20. Óbvio que nós vamos reduzir, não é um treinamento de 4 horas de NR20, mas nós vamos trabalhar um ponto específico, né, é aquela famosa crença hollywoodiana. Será que o cigarro ele é capaz de acender, né, fazer a gasolina pegar fogo? Então esse vai ser o detalhe. Essa aula ela foi desenvolvida, né, a partir do material de estudo que eu estou... meu material de estudo atual, na verdade, né, uma publicação de 1970, da década de 70, e onde trabalha todas essas características, não só de líquidos, mas também de sólidos, né, inflamáveis, de maneira geral. Então, essa aula ela foi desenvolvida justamente por isso. Algumas coisas antes da gente realmente ver se a gasolina vai pegar fogo ou não. Alguns detalhes, né? Primeiro deles, né, qual a diferença entre o gás que está aqui dentro e a gasolina que está aqui dentro, fora o estado físico, né? Aliás, o que dá a diferença no estado físico? Porque um está na fase gasosa, o outro está na fase líquida, né? Bom, a resposta é bem simples, ela pode ser explicada através da química orgânica. Quanto maior a cadeia carbônica se tem, tá? Maior, naturalmente, é o peso molecular. Contudo, maior a interação que você tem entre as moléculas. Você pensa, por exemplo, numa molécula de N-octano, né? Que seria a gasolina, vamos dizer assim, a gasolina como se ela fosse pura. Por que não é pura? Primeiro que nós estamos no fator Brasil. Segundo que o pessoal coloca muito solvente na gasolina, tá? Terceiro, o pessoal coloca muito etanol na gasolina. Então você tem uma mistura disso tudo, né? E ainda assim nós temos que pagar R$5 o litro da gasolina, né? Esse é o detalhe, você deixar o Estado cuidando do combustível que você usa, né? Mas enfim, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é a gente desenvolver uma explicação técnica para isso. Então, primeiro, quanto maior a cadeia carbônica, tá certo? Então você vai ter uma sequência entre carbono e hidrogênio, se fosse um hidrocarboneto apenas, né? Se não tivesse nenhum outro radical, nenhum outro produto misturado na gasolina. Vamos pensar no N-octano puro, né? Simples, só ele. Então você tem uma cadeia carbônica maior. Quanto mais carbono e hidrogênio a gente coloca, maior vai ficando a cadeia carbônica. A diferença, por exemplo, da gasolina e do diesel. O diesel ele tem muito mais carbono, ele tem uma cadeia muito maior, tá? Então como a cadeia ela é grande, se a gente pensar em sobreposição, ela consegue ter uma sobreposição maior entre uma cadeia e outra, tá certo? Entre uma molécula e outra. Isso faz com que o ponto de fulgor ele seja cada vez mais alto. Então, por exemplo, um butano ou propano, ele tem menos carbono. Então o ponto de fulgor dele ele é muito mais baixo, tá certo? Se ele é muito mais baixo, então na nossa condição normal de temperatura e pressão, né, na nossa CNTP, ele é estado gasoso. Tudo bem que ele se comprime, né, e a partir de 2 atmosferas de pressão ele já começa a apresentar a fase líquida. Então, mais ou menos o que acontece aqui dentro do isqueiro. E a gasolina, por sua vez, então ela tem uma cadeia maior. Algumas interferências que podem acontecer, isso aí também a química orgânica ela explica. As ramificações na cadeia, ela pode causar algumas interferências, tá? Quando se fala entre molécula e molécula. Você cria uma ramificação, então, dependendo da ramificação que se tem a nível molecular, você pode ter um ponto de fulgor ainda mais baixo, tá certo? Embora a cadeia seja grande, mas as ramificações elas têm interferência nisso. Mas não é o caso a gente pensar em todas as interferências possíveis, né? Nós vamos considerar o seguinte, eu tenho uma gasolina aqui, essa gasolina, por óbvio, a gente não tem como saber ao certo, na verdade, de repente se colocar num cromatógrafo, se a gente colocar em alguns equipamentos laboratoriais, a gente consegue saber ao certo qual a composição desse hidrocarboneto, né? Tem benzeno, tem uma série de outras coisas. Vamos considerar então que a gasolina é comum. Sendo assim, se há uma mistura, também não tem como a gente saber, né? A menos que sejam feitas análises laboratoriais, não tem como a gente saber também, de fato, qual é o ponto de ignição desse combustível que está aqui. Tá? Porque é uma mistura, veio de um monte de lugar, colocaram um monte de solvente, tá? E aí é o que a gente usa. Perfeito?
Mas nós vamos considerar, então, para ter um parâmetro, para a gente conseguir parametrizar isso aqui, o que se tem em manuais técnicos, o que se tem dentro de uma MSDS, o que se tem dentro de uma FISP, o que se tem dentro das fichas específicas do produto, tá? Basicamente, então, nós temos o seguinte, né? Propano e butano, uma mistura de propano e butano, então são hidrocarbonetos, né? MET, ET, PROP, então propano são 3 carbonos, butano são 4 carbonos na sequência dessa cadeia carbônica. A gasolina, pela literatura técnica, a gente consegue achar que a gasolina ela tem um range de a partir de 5 carbonos a até 9 carbonos, tá? Então você tem uma cadeia carbônica, ela pode ter 5 sequências de carbono ou até 9, tá? Então, isso explica até mesmo porque a gente não consegue parametrizar de maneira ideal o ponto exato de fulgor que isso aqui vai ter, o ponto de ignição que esse combustível vai ter. Contudo, né, nós estamos aqui num ambiente controlado, um ambiente a 25 graus Celsius, para conseguir manter a melhor representatividade nisso. Então, qual que é a grande questão também? O grande detalhe que é contraintuitivo. Bom, se já está na fase gasosa, o propano e o butano, né? Qual é a energia de ignição? Qual a diferença, né, entre a energia de ignição do propano e butano e da gasolina? É quase nenhuma. Embora o ponto de fulgor vai modificar bastante, tá? A energia de ignição, o que é a energia de ignição? Se a gente pensar em teoria química do fogo, né? Na realidade, em teoria química, aplicando a química do fogo, a energia de ignição, né, a gente verifica dentro, se eu não me engano, foi a primeira aula que eu gravei aqui no Daytech, quem é mais antigo vai lembrar. Energia necessária para que a reação em cadeia comece a acontecer. Então, quimicamente, nós estamos falando de energia de ativação, tá certo? Então, essa energia de ativação ela precisa de uma quantidade de temperatura. E por incrível que pareça, é bem parecida a temperatura de ignição entre o propano, o butano e a gasolina. Eles estão em média de 450 graus Celsius. Uns um pouco menos, outros um pouco mais. Isso vai depender um pouco da literatura, vai depender um pouco do embasamento que você vai pegar, né? O arquivo técnico que você vai pegar. Contudo, é o seguinte, então vamos pensar. A partir de 450 graus, vamos colocar uma média aqui, então a partir de 450 graus já é possível fazer com que pegue fogo no isqueiro, tá certo? Pegue fogo no gás do isqueiro, tá? E também pegue fogo na gasolina. Então veja o seguinte, qual é o grande detalhe? A faísca, tá? Ela faz pegar fogo já o isqueiro. Então significa o quê? Significa que a faísca ela produz a centelha e aquela centelha ela tem energia suficiente para fazer isso pegar fogo. Ou seja, ela chega a mais do que 450 graus Celsius na média aí que nós estamos considerando, tá certo? Aí você fala assim, por que eu não queimo minha mão? Esse é o detalhe, a faísca é o quê? Ela é muito rápida, ela corre por uma fração de segundo, já a fração de segundo ideal para que o isqueiro ele comece a pegar fogo. Diferente do cigarro, tá certo? Porque o que acontece, por exemplo, né? Então vamos começar a provar as coisas aqui. Vou colocar um pouco de gasolina, bem pouco porque tá caro. Tá certo? Vou colocar um pouco de gasolina, tá? Então aqui, naturalmente ela vai ter uma fase mais rica, uma mistura um pouco mais rica, mais próximo do líquido, e com isso a mistura ela vai se tornando mais pobre, tá? Isso é meio básico. Então o que a gente acaba fazendo, né? Bom, primeira coisa então, vou tacar fogo no cigarro. Tá? Vamos provar. Eu preciso, então, de 450 graus Celsius para fazer isso aqui pegar fogo. Na realidade, até coloquei uma cola aqui, né? Propano 450, butano 405. Vai, 423 graus Celsius eu vou precisar. Então, eu tenho aqui uma determinada temperatura e eu vou fazer o quê? Vou soltar o gás e vou colocar o gás em contato com o cigarro. Já não pega fogo. Significa o quê? Significa que não tem energia suficiente. Significa que eu não cheguei aqui na ponta do cigarro nesses 400 graus que eu vou precisar para pegar fogo. Agora, a gasolina, então, tende a ser a mesma coisa. Então, a pergunta é, por que a faísca faz pegar fogo? A faísca, então, ela gera essa temperatura, só que é por muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo que a faísca demora, tá? E o cigarro? Fica mais tempo.
Só que a gente tem a impressão de que o cigarro ele tem uma temperatura maior, por quê? Porque se a gente encostar na nossa pele, ele queima. E a faísca? A faísca, se você deixar por muito tempo faiscando, você vai se queimar também. Então, a questão é qual? É o tempo em que isso ocorre, o tempo em que o evento ocorre. Agora é o seguinte, é hora de provar, né? Vamos ver a gasolina. Vou até bater aqui para não falar que não tem brasa, tá? E se pegar fogo, essa gasolina, então, ela tem uma energia de ativação baixa. Se não pegar fogo, a gente consegue comprovar aqui o que nós temos. Pronto. E aí? Não pegou fogo. Então significa o quê? Significa que a temperatura que eu tenho do cigarro, ela não é o suficiente para pular aquela, dentro de um gráfico, né, de energia de ativação, né, de uma reação exotérmica, ela não consegue pular aquela barreira da energia de ativação. Então, a gasolina ela continua sem pegar fogo. A faísca, então, ela tem energia de ativação, tá certo? E, então, a gente consegue provar que o cigarro, de fato, ele não faz a gasolina pegar fogo. Mas veja só, se o chão estiver quente, se a gasolina tiver compostos mais voláteis, com energia de ativação mais baixa, se o cigarro ele fizer uma trajetória parabólica, então ele está caindo, ele está sendo oxigenado, ele consegue fazer a chama dele ficar um pouco mais acesa, tudo isso pode favorecer para que a gasolina pegue fogo. Então não estou sendo taxativo, não tem como ser taxativo porque não é uma mistura onde a gente compra com uma pureza de 98% com uma pureza de 99,8%. Então entenda, gasolina é uma mistura. Pode ser que pegue fogo, mas por via de regra, tá certo? Ela não vai pegar fogo com a energia que se tem do cigarro, mas pega fogo com a energia que se tem da faísca. Ela só não te queima porque ela dura pouco tempo, mas ela tem energia suficiente para isso. Tudo bem? Eu espero ter sido bem claro nas explicações, espero que vocês tenham entendido essa aula do DayTech. Então, continue aqui porque é só o começo, tem muito mais. Obrigado pela atenção, até mais.